Fala galera, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu quero recomendar para vocês a leitura do livro Infocracia, de Bill Churran. Antes de começar a falar sobre o livro, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like neste vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento de forma gratuita aqui no YouTube. Primeiramente, vou falar um pouco sobre o autor, para quem não o conhece. Bill Churran é um filósofo sul-coreano que é professor universitário na Alemanha. Ele está entre os principais filósofos da atualidade. E caso você duvide disso, basta acessar o Google Scholar e colocar lá na pesquisa o nome de alguma obra deste autor, de algum livro, especialmente A Sociedade do Cansaço e A Sociedade da Transparência, que você verá o impacto dessas obras no meio acadêmico atual. Então ele é um filósofo que tem sido muito lido. Este livro ele foi publicado em 2021 e já ganhou a sua tradução em 2022, ou seja, é uma obra extremamente recente que vai falar sobre muitos assuntos ligados à nossa relação com o atual regime de informação, nos termos que ele usa aqui, com as informações de uma maneira geral e com o mundo digital, vamos dizer assim. E de que maneira essa mudança do regime disciplinar para um regime da informação acaba transformando também a sociedade de uma maneira que gera uma crise à democracia. Então, esta obra passa a ser uma leitura essencial para quem quer entender o mundo atual. Vou começar falando para vocês, logo no início do livro, algumas distinções que ele faz entre o regime de informação e o regime disciplinar. Regime disciplinar formulado principalmente pelo Michel Foucault. Vamos lá. Na página 7, já no primeiro parágrafo do livro, ele explica essa distinção, ele começa a explicar essa distinção de forma muito objetiva e clara. Vamos ao trecho. Chamamos regime de informação a forma de denominação na qual informações e seu processamento por algoritmos e inteligência artificial determinam decisivamente processos sociais, econômicos e políticos. Em oposição ao regime disciplinar, não são corpos e energias que são explorados, mas informações e dados. Não é, então, a posse de meios de produção que é decisiva para o ganho de poder, mas o acesso a dados utilizados para vigilância, controle e prognóstico de comportamento psicopolíticos. O regime de informação está acoplado ao capitalismo da informação, que se desenvolve em um capitalismo da vigilância, que degrada os seres humanos em gado, em animais de consumo de dados. E ele continua aqui. O regime disciplinar é uma forma de dominação do capitalismo industrial. Assume ele mesmo uma forma maquinal. Todos e cada um são uma roldana no interior da maquinaria disciplinar do poder. O poder disciplinar penetra nos nervos e nas fibras musculares e faz, abre aspas, de uma massa disforme, de um corpo inábil, uma máquina. Aqui uma citação do Foucault, do livro Vigiar e Punir. Fabrica corpos dóceis. Dócil é um corpo, agora também, novamente, ele volta à fala do Foucault, abre aspas, dócil é um corpo que pode ser submetido, que pode ser explorado, que pode ser remodelado e aperfeiçoado. Corpos dóceis, como máquinas de produção, não portam dados e informações, mas energia. No regime disciplinar, os seres humanos são adestrados em animal do trabalho. Ou seja, ele já começa aí mostrando uma distinção, que na sociedade atual é mais interessante, é mais, vamos dizer assim, adequado a gente pensar nos regimes de informação hoje em dia, que está acoplado a esse capitalismo da informação. Hoje nós vivemos uma sociedade da informação, segundo o Bill Churran. Ele vai continuar aqui nessa distinção na página 9.
O alvo do poder disciplinar biopolítico é o corpo. Para a sociedade capitalista, é a biopolítica que conta o biológico, o somático, o corporal. No regime biopolítico, os corpos são arreados em um maquinário de produção e vigilância que o otimiza por meio da ortopedia disciplinar. O regime da informação, porém, cujo surgimento Foucault evidentemente não percebeu, não segue uma biopolítica. Seu interesse não está no corpo. Apodera-se da psique pela psicopolítica. O corpo é, hoje, em primeira linha, um objeto da estética e do fitness. Ele está, ao menos no capitalismo ocidental da informação, em sua maior parte, livre do poder disciplinar que o adestra em máquina do trabalho. É então absorvido pela indústria da beleza. Ou seja, a gente já vê aqui que há um foco maior no capitalismo atual, em vez do controle dos corpos, no controle da psique humana. Por isso que ele utiliza o termo psicopolítica. Então é muito interessante a gente perceber essa mudança que o capitalismo teve nas últimas décadas. Também vou destacar para vocês a relação entre influências, consumo e identidades. Aqui na página 18 ele vai afirmar o seguinte: os influencers são adorados como modelos. Tudo assume, desse modo, uma dimensão religiosa. Influenciadores do tipo treino motivacional se comportam como se fossem redentores. Os followers, os seguidores, se comportam como discípulos, participando de sua vida, na medida em que compram produtos que pretendem consumi-los em seu próprio cotidiano encenado. Os followers participam, assim, de uma eucaristia digital. Mídias sociais se assemelham a uma igreja. Like é amém, compartilhar é comunicação. Consumo é redenção. A repetição como dramaturgia do influencer não leva ao tédio e à rotina. Ao contrário, dá ao todo um caráter de uma liturgia. Ao mesmo tempo, os influenciadores deixam aparecer produtos de consumo, como utensílios de autorrealização. Desse modo, consumimos-nos até a morte, enquanto nos realizamos para a morte. Consumo e identidade se tornam a mesma coisa. A identidade é ela própria uma mercadoria. Ou seja, aqui a gente tem uma percepção mais profunda sobre o papel dos influencers. Que o influencer não é só uma pessoa que está ali ganhando um dinheiro, ou só mostrando de forma despretensiosa o seu trabalho. Não, ele acaba servindo de modelo, e um modelo cuja identidade está associada ao consumo, e que a gente pode estender isso também a um estilo de vida. Então esse impacto dos influencers na atual sociedade é muito bem tratado aqui pelo Byung-Chul Han, aqui em Infocracia. Continuando, eu vou falar um pouco sobre o infoentretenimento e o smartphone como meio de submissão e de registro de informações. Vamos lá para a página 28. Aqui é um trecho meio longo, mas é importante para a gente pensar. O smartphone, inclusive eu estou gravando este vídeo com o smartphone, ele faz parte da nossa rotina de forma substancial atualmente nos grandes centros urbanos. Vemos cada vez mais as pessoas dependentes do smartphone para fazer atividades que antes as pessoas não dependiam do smartphone. Por exemplo, alguma atividade bancária. Antes as pessoas não usavam o smartphone para isso. Comunicação. As pessoas cada vez mais utilizam o smartphone como uma forma gigantesca de comunicação, para comunicarmos tudo de alguma maneira, por meio de uma rede social também. A gente vai chegar nesses pontos com maior profundidade durante este vídeo, tá bom? Vamos lá, página 28. A mediocracia, também a política, se submete à lógica das mídias de massa. Aqui, só para destacar para você, já é no capítulo 2, que é a Infocracia. O primeiro capítulo é o regime de informação. Falta essa informação. Voltando.
A mediocracia também, a política se submete à lógica das mídias de massa. O entretenimento determina a mediação de conteúdos políticos e deteriora a racionalidade. Em seu texto, Divertindo-nos até Morrer, o teórico das mídias estadunidense, Neil Postman, mostra como o infoentretenimento leva à decadência da faculdade de julgar humana e lança a democracia em uma crise. Da democracia faz-se uma telecracia. O entretenimento é o mandamento supremo, ao qual também a política se submete. Aqui abre aspas para o Postman. No lugar de empenhar-se por conhecimento e percepção, surge o negócio da diversão. A consequência disso é uma decadência rápida da faculdade de juízo humana. Introduz-se nela uma ameaça inequívoca: tornar-nos imaturos ou permanecermos na imaturidade. E o fundamento social da democracia é violado. A gente se diverte até morrer. Notícias se tornam similares a uma narrativa. A distinção entre ficção e a realidade desaparece. Habermas também remete ao infoentretenimento e às suas consequências destrutivas para o discurso. Notícias e reportagens, até mesmo posicionamentos, são dotados com um inventário oriundo da literatura do entretenimento. Ou seja, cada vez mais estamos numa relação de entretenimento com a informação. Não tratamos as informações de uma forma racional, a partir de uma interpretação mais séria, equilibrada sobre os fatos. Nós vamos tratando essa informação como um entretenimento. E nesse ponto podemos ver muito isso na política brasileira. Embora ele não fale no livro diretamente sobre o Brasil, a gente percebe durante a leitura do livro várias considerações e aspectos que estão ligados necessariamente ao Brasil. E isso é um ponto que é muito sério e que é muito delicado na nossa política. Quanto da nossa política, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, não virou entretenimento. E até antes, de que maneira alguns programas de humor, como o Pânico na Band, na época que estava na Bandeirantes, ou até o CQC, foram fundamentais para transformar a política no Brasil em entretenimento. Assuntos sérios eram tratados como piada nesses programas. Então são coisas que precisamos pensar. E também não só eles, não é uma coisa que se restringe ao Pânico, ao CQC. Se a gente pensar, se não houvesse o Pânico, ou se não houvesse o CQC, nada disso aconteceria. Isso é por ilusão, porque é um processo global. Ou seja, o mundo inteiro está passando por isso. E o Brasil não seria uma exceção. Então, também não podemos ficar com um olhar inocente pensando que a culpa inteira é do CQC ou do Pânico. Tem muita gente que coloca até responsabilidade demais da parte deles na eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Não, há outros fatores também envolvidos nesses processos. Vamos lá, continuando aqui a leitura, né? A mediocracia é ao mesmo tempo uma teatrocracia. A política se esgota em encenações midiáticas de massa. No apogeu da mediocracia, o ator Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos. Nos debates televisivos entre oponentes, não se trata de argumentos, mas de performance. O tempo de fala dos candidatos também foi radicalmente encurtado. O estilo do discurso se altera. Quem melhor se puser em cena é quem ganha a eleição. O discurso degrada-se em show e propaganda. Conteúdos políticos têm um papel cada vez menor. A política perde, desse modo, sua substância, erodida em uma imagem telecrática da política. Ou seja, a gente vê aqui o peso da performance do indivíduo na política. Ou seja, não interessa se a pessoa está falando uma coisa é verdadeira, é falsa, é relevante ou não. Se a promessa pode ser cumprida ou não. A natureza do argumento, que não é que historicamente sempre pesou demais a natureza do argumento. Não. As pessoas votavam e votarão
em um determinado candidato por diversos motivos. As pessoas votaram no passado em candidatos ao Congresso Nacional, por exemplo, por diversos motivos. E a performance sempre foi algo que esteve em alta. Nunca foi algo irrelevante. Só que na sociedade atual, principalmente nos debates presidenciais, a gente vê um esvaziamento cada vez maior dos outros aspectos em relação à performance. Ou seja, quem performa durante um debate tem mais chances de vencer. Quem consegue transformar aquilo num entretenimento, numa propaganda, mas principalmente se jogar com o humor, tem uma chance maior de vencer. Então esse é um aspecto muito sério das democracias contemporâneas, ocidentais, né? Destacando aqui que o foco maior é no estudo e na análise das sociedades ocidentais. Voltando aqui, eu vou destacar para vocês também alguns aspectos do smartphone nas páginas 33 e 34. Teletelas e monitores são substituídos hoje pelo touchscreen. O novo meio de submissão é o smartphone. No regime de informação, as pessoas não são mais telespectadoras passivas, que se rendem ao entretenimento, são emissores ativos, produzem e consomem de modo permanente informações. A embriaguez de comunicação que assume, pois, formas viciadas, compulsivas, retém as pessoas em uma nova menoridade. A fórmula da submissão do regime da informação é a seguinte: comunicamos-nos até morrer. Ou seja, a gente vai ver aqui cada vez mais as pessoas tendo o smartphone como um acessório ligado à comunicação das pessoas de forma constante. Então, também o smartphone é uma ferramenta fundamental para a diminuição de certas distâncias, vamos dizer assim, e comunicações cotidianas. A gente pode ver, por exemplo, que há pessoas com quem não conversaríamos no nosso cotidiano, se fosse totalmente presencial, mas que por meio dos smartphones, seja por meio do Instagram, por exemplo, ou por meio do WhatsApp, conseguimos ter acesso a diversas informações em diversos modos de significação ou linguagens. Pode ficar mais claro para vocês. Vemos as pessoas como elas estão em imagens ou como elas querem parecer estar também, em imagens, em vídeos, em áudios, por textos escritos, por meio de emojis. Então, há todo um uso do smartphone na comunicação atual que coloca ele no centro dos processos de dominação também, não só de liberdade, mas também de dominação. Esse é um diálogo muito interessante, como as pessoas estão sendo dominadas por meio do uso de suas liberdades. Isso é um aspecto a ser realmente refletido aqui. Vamos falar agora sobre a fragmentação da esfera pública. Como cada vez mais temos nos distanciado entre nós. Na página 40, eu considero essa página uma das melhores do livro, inclusive. Na focalização micro, os eleitores não são informados sobre o programa político de um partido. São, em vez disso, usadas com propósitos manipulativos, propagandas eleitorais, não raro fake news, enquadradas em seu psicograma. Centenas de milhares de variantes de uma propaganda eleitoral testadas quanto às suas eficiências, esses dark ads, anúncios sombrios, otimizados pela psicometria, constituem um perigo para a democracia. Todos recebem uma notícia diferente, pelo que a esfera pública fica fragmentada, ou seja, nós ficamos numa esfera pública extremamente fragmentada, pois cada um vai recebendo uma informação diferente. E aí a gente pode ver, por exemplo, a questão, até balanços econômicos, né?
a gente pode ver que há um grupo político que distribui uma informação de que em um determinado momento, aqui eu estou falando em termos mais globais, pode ser em qualquer país, a economia e a prosperidade de uma nação está indo muito bem. E aí o outro grupo de oposição vem com um conjunto de informações dizendo que a economia e a situação de prosperidade do país vai de mal a pior. Só que essas informações não são necessariamente mais compartilhadas entre todas as pessoas. Um grupo vai receber, o grupo que apoia um determinado grupo político, um grupo de pessoas que apoiam esse conjunto de ideias vão receber um determinado conjunto de informações e o outro grupo vai receber outro conjunto de informações. Ou seja, dois grupos vão receber informações diferentes, às vezes até sobre o mesmo acontecimento, que é uma coisa muito séria, que vai mostrar a destruição dessa esfera pública. Grupos diferentes recebem informações diferentes, que não raro se contradizem, que ele vai continuar falando. Cidadãos não ficam mais sensibilizados por temas importantes e relevantes da sociedade. Em vez disso, se tornam incapacitados em gados eleitorais manipuláveis que devem garantir o poder dos políticos. Dark arts contribuem com a cisão e polarização da sociedade e envenenam o ambiente discursivo. São, além disso, invisíveis para a esfera pública. Anulam, com isso, o princípio fundamental da democracia, a autoobservação da sociedade. É isso, as pessoas acabam tendo visões muito diferentes da sociedade, não só porque cada pessoa tem uma visão de mundo própria do mundo, não, porque as pessoas estão sendo informadas a partir de informações diferentes, que por trás dessas informações há interesses diferentes. Esse ponto é muito interessante. Aqui o ponto que eu acho menos consistente no livro é quando ele vai falar de discurso. Eu sou da área de linguística e estudo semiótica. A perspectiva que eu estudo da semiótica é ligada à multimodalidade, que é o estudo dos vários modos de significação, que normalmente as pessoas no dia a dia chamam de linguagens, né? Por exemplo, as pessoas no dia a dia chamam de linguagem visual, linguagem sonora, linguagem oral, linguagem escrita, enfim. Na semiótica social, o que é chamado normalmente de linguagens, as pessoas chamam de modos de significação. Tá bom, gente? E quando ele vai falar de uma perspectiva discursiva, que hoje, já na linha inglesa dos estudos críticos do discurso, há uma visão mais ampla de como os modos de significação influenciam no discurso e também constroem sentidos e significados para as pessoas se comunicarem, o Byung-Chul Han fala algumas coisas sobre as quais eu discordo. Dentre elas, aqui eu separei um trecho da página 45 sobre os memes, que ele vai falar o seguinte: a guerra de memes indica que a comunicação digital privilegia cada vez mais o visual perante o textual. Aqui tudo bem, porque o visual tem mais poder, só a nomenclatura textual, porque um texto também pode ser visual. Isso há um certo consenso em relação a isso dos estudos linguísticos, né? Então, eu acho que ele deveria usar aqui o termo, ou a tradução, o termo escrito, textos escritos, nesse sentido, ficaria mais adequado. Imagens são justamente mais rápidas do que textos. Aqui, de novo, a imagem é um texto, né? Mas aqui eu acho que ficaria melhor, de novo, ele botar significados escritos, por exemplo. Nem o discurso nem a verdade são virais. A visualização intensificada da comunicação impede ainda mais o discurso democrático, pois imagens não argumentam ou fundamentam. Aí eu discordo completamente, porque as imagens argumentam. Uma imagem pode ser utilizada como exemplo. Ela pode servir de exemplo para justificar algo, para provar algo. Claro que os textos hoje são constituídos e são vistos, principalmente dentro da linguística,
como multimodais, ou seja, compostos por diferentes modos de significação. Uma imagem não está sozinha, uma imagem está associada nas próprias redes sociais a um texto escrito. E isso não pode ser ignorado, na minha visão, porque eu vejo a semiótica como fundamental para se entender a comunicação hoje em dia. Mas, infelizmente, eu percebo que muitos filósofos, dentre eles o Byung-Chul Han, não aprofundam seus estudos no cotidiano sobre semiótica. Acabam tendo uma visão bastante equivocada, que inclusive tem sido muito repetida na internet, por formadores de opiniões, de que a semiótica é só uma estética, é só uma maneira de falar. Não, a semiótica é a construção do significado, é o sentido. O sentido se dá também por meio da imagem, por meio dos sons. Então tudo isso tem um peso. Tudo isso tem um peso e eu acho que o Byung-Chul Han e diversos filósofos ignoram o peso da multimodalidade dos textos, o que é algo que é muito ruim para o desenvolvimento da filosofia quando quer discutir ainda mais a sociedade da informação na era digital. Textos oriundos do universo digital que costumam combinar diversos modos de significação dos processos de produção, distribuição e consumo dos textos. Tá bom? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a comunicação digital, que ele vai comentar na página 49, que eu destaco para vocês. A comunicação digital, aqui já é no capítulo Fim da Ação Comunicativa, que é o terceiro capítulo do livro. O livro é composto por 5 capítulos, Regime da Informação, Infocracia, agora a gente está indo para o terceiro, Fim da Ação Comunicativa, Racionalidade Digital e a Crise da Verdade. Em O Fim da Ação Comunicativa, eu destaco aqui o que ele fala na página 49. A comunicação digital provoca uma reversão no fluxo de informações, que tem efeitos destrutivos para o processo democrático. Informações são propagadas sem que passem pelo espaço público. São produzidas em espaços privados e enviadas a espaços privados. A rede não forma, assim, nenhuma esfera pública. Mídias sociais intensificam essa comunicação sem comunidade. Não se pode formar esfera pública política de influenciadores e seguidores. Comunidades digitais são uma forma de mercadoria da comunidade. Na realidade, são commodities. Não são capazes de ação política. Aqui eu destaco o trecho, né? São produzidas em espaços privados e enviadas a espaços privados. A comunicação tem se dado cada vez mais dessa forma, né? Direcionada a um grupo específico. Vemos muitos grupos do Telegram que servem para propaganda política. E muitas pessoas que vocês com certeza conhecem alguém que passa horas, às vezes por dia, consumindo e distribuindo informações de propaganda política que não agregam em si nada à sua vida, mas acabam sendo manipuladas a ter esse papel de distribuírem a comunicação em espaços cada vez mais privados. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Discurso, atenção e o outro, na página 61, eu quero ler para vocês. Esse trecho aqui também é muito interessante. A comunicação tem se tornado hoje cada vez menos discursiva, à medida que lhe escapa cada vez mais a dimensão do outro. Aí, só de novo, um comentário. Eu acho que quando ele pensa em discurso, ele está pensando só no modo de significação oral e no modo de significação escrito. Ou seja, é um olhar muito ultrapassado sobre os sentidos. O discurso, como Van Dijk destaca, Theo Van Dijk destaca em Discurso e Poder, também precisa ser analisado em suas propriedades semióticas. Isso é muito importante ser analisado. E eu acho que reforça aqui como analista de discurso e linguista. Esse é um erro muito comum nas ciências humanas. A falta de estudo e de investigação sobre o discurso
e esse tipo de comentário. Infelizmente, ele é muito recorrente. A sociedade decai em identidades inconciliáveis sem alteridade. Em vez do discurso, tem lugar uma guerra de identidades. A sociedade perde com isso o comum, o espírito público. Não ouvimos mais o outro de maneira atenta. Ouvir atentamente é um ato político, à medida que só com ele as pessoas formam uma comunidade e se tornam capazes de discursar. Ele promove o nós. A democracia é uma comunidade de escuta atenta. A comunicação digital, como comunicação sem comunidade, destrói a política da escuta atenta. Só ouvimos ainda, então, a nós mesmos falar. Isso seria o fim da ação comunicativa. Isso é uma coisa muito interessante que ele coloca aqui, como cada vez mais temos esquecido do outro, temos ignorado o outro. Estamos, na verdade, não discutindo ideias, mas discutindo identidades. E isso é uma coisa que tende a deteriorar a nossa democracia. Sobre a racionalidade digital, que é o próximo capítulo, eu destaco para vocês a diferença que ele vai apresentar nas páginas 74 a 76 entre a racionalidade comunicativa e a racionalidade digital. Vai falar o seguinte: a racionalidade comunicativa consiste na autonomia e na liberdade dos indivíduos. Os dataístas, ou seja, aqueles dataísmo aqui é relacionado a dados, né? Por sua vez, defendem um behaviorismo digital, que rejeita a ideia de um indivíduo livre, que age de modo autônomo. Por serem behavioristas, estão convencidos de que o comportamento de um indivíduo pode ser prognosticado e conduzido de modo exato. O saber total torna obsoleta a liberdade do indivíduo. Sua abolição faz tempo que já deveria ter ocorrido. O ser humano autônomo é um meio do qual nos servimos para explicar aquilo que não poderíamos explicar de outra maneira. É produto da nossa ignorância e, conforme aumenta o nosso saber, dissolve-se cada vez mais em nada a substância da qual é feito. Podemos ser felizes quando tivermos nos libertado desse ser humano no ser humano. Só quando o despojarmos de seus direitos é que poderemos nos dedicar às verdadeiras causas do comportamento humano. Aqui é um trecho já do Skinner, tá, gente? E apenas então podemos passar do deduzido ao observado, do maravilhoso ao natural, do insuficiente ao influenciável. E aqui ele vai falar da questão da racionalidade digital já. Em oposição à racionalidade comunicativa, a racionalidade digital tem o seu ponto de partida não no indivíduo, mas no coletivo. Do ponto de vista dataísta, o indivíduo que age de modo autônomo é uma ficção. Está na hora de abandonar, aqui abre aspas, né, para Pentland. Está na hora de abandonar a ficção do indivíduo como unidade fundante da racionalidade. Reconhecer que a nossa racionalidade, em grande medida, é determinada pela estrutura social circundante. Nosso comportamento se submete às leis da sociofísica. Os dataístas creem que as pessoas não se distinguem fundamentalmente das abelhas e dos macacos. Abre aspas aqui também para Pentland, em outra obra. A força da sociofísica advém do fato de que nossas ações cotidianas são quase continuamente habituais, em grande parte se baseiam naquilo que aprendemos pela observação do comportamento dos outros. Isso quer dizer que podemos observar pessoas tanto quanto macacos ou abelhas, que podemos deduzir disso regras de comportamento, de reação e de aprendizado. Aqui eu acho muito interessante essa colocação, principalmente das citações aqui que o Bouchard faz, porque de fato pensar na comunicação digital, essa racionalidade digital de uma maneira geral, principalmente nas redes sociais, há um intercâmbio gigantesco entre essa área e o behaviorismo. As pessoas são condicionadas a estímulo, resposta, reforço, com consequência. Aí a nomenclatura do behaviorismo eu não me lembro detalhadamente, mas tem esses elementos do behaviorismo envolvidos na comunicação digital.
Ou seja, quanto mais likes, maior influência tem a sua postagem no feed das pessoas. Então, ou seja, mais pessoas vão ter acesso à sua postagem. Então, isso é uma coisa que é extremamente séria, que nós precisamos pensar essa relação entre o behaviorismo e a comunicação digital. E isso o Byung-Chul Han nos traz de forma magnífica, como vocês podem ver aqui. Destaco também a questão da fake news e a crise da verdade dentro do capítulo final do livro, que é a crise da verdade. Vocês já pararam para pensar como a verdade anda em crise na nossa sociedade? Tem gente que acredita até em Ratanabá. Se as pessoas acreditam até em Ratanabá, o que dirá que é uma teoria absurda aí, que eu não vou nem entrar aqui no mérito, mas as pessoas acreditam em qualquer teoria maluca, chip em vacina. Você pode inventar qualquer coisa lunática que vai ter gente acreditando, e não só acreditando, difundindo, propagando. Então, é uma coisa que é extremamente séria aqui. Vamos ver aqui na página 84 e 85. Fake news não são uma mentira. Elas atacam a própria facticidade, ou seja, atacam os fatos. Desfactizam a realidade ao afirmar de modo inescrupuloso tudo que lhe convém. Donald Trump não é um mentiroso clássico que conscientemente retorce as coisas. Ao contrário, é indiferente perante a verdade factual. Quem é cego aos fatos e à realidade constitui um perigo maior à verdade do que um mentiroso. Ou seja, é uma relação das fake news que não é só uma mentira que a gente conta. É uma forma, as fake news constituem um modo por meio do qual o mundo é desfactualizado. A palavra meio chata de se dizer, né, gente? Mas a gente vai se distanciando dos fatos reais por meio das fake news. As fake news vão distanciando as pessoas da realidade. E isso é um dos pilares da crise da democracia. As pessoas acreditam nas ideias mais inimagináveis porque estão acreditando ou vendo o mundo a partir da ótica de determinadas fake news, que é muito perigoso. Para fechar aqui, eu vou destacar na página 98, o livro é relativamente curto, né? O que marcou a obra do Byung-Chul Han, tem ajudado ele a se tornar um dos grandes pensadores na atualidade, é o fato dele produzir um conjunto amplo de livros de ensaios relativamente curtos, como este livro, que não tem 107 páginas. No final, como o livro começa realmente na página 7, ele tem 100 páginas no formato de bolso, ou seja, torna um livro extremamente atraente e barato de ser feito e de ser vendido também. Voltando aqui na página 98, vou fechar aqui, vai falar o seguinte sobre o fim das grandes narrativas. O fim das grandes narrativas, que dá início à pós-modernidade, se consuma na sociedade da informação. Narrativas ruem em informações. A informação é a contrafigura da narração. O Big Data se opõe à grande narrativa. O Big Data não narra, não conta nada. Digital significa em francês numérique. O numérico e o narrativo, a conta e o conto, pertencem a duas ordens fundamentalmente distintas. Teorias da conspiração prosperam especialmente em situações de crise. Hoje, não nos encontramos apenas em uma crise econômica ou pandêmica, mas também em uma crise narrativa. Narrativas promovem sentido e identidade. Desse modo, a crise narrativa leva ao vazio do sentido, a crise da identidade e a falta de orientação. Aqui as teorias da conspiração remediam isso aparecendo como micronarrativas. São desenterradas como recursos de identidade e sentido. É esse o motivo para que se propaguem tanto, sobretudo na direita, onde a necessidade de identidade é especialmente manifesta. Ou seja, cada vez mais essas grandes narrativas,
acabam perdendo espaço para teorias da conspiração e jogos com as informações, que acabam associando não as coisas a uma narração, no sentido de uma construção de raciocínio, com ordem cronológica, com uma certa lógica ali. Não. As pessoas estão cada vez mais inseridas em um regime de informação que joga com dados, com informações, que sabe exatamente o que está acontecendo, quais são os nossos interesses, né? Costumo até brincar que o Google me conhece melhor do que qualquer amigo meu. Por exemplo, tantas informações que eu dei para o Google, o próprio YouTube, às vezes se perguntarem para um conjunto de amigos meus, assim, conjunto de 10 músicas que eu gostaria de ouvir, ou vídeos que eu gostaria de assistir ao chegar em casa, talvez eles não acertassem tanto quanto o Google. Então há uma questão aí muito séria da nossa relação com as informações, que acabam afetando a democracia de uma maneira geral. Portanto, gente, concluindo aqui o vídeo, eu considero que é fundamental vocês lerem, relerem e, se vocês forem pesquisadores da área de ciências humanas, de linguística, de educação, vocês provavelmente, se estudarem as sociedades atuais em algum nível, vão ver que essa obra vai ter um grande espaço na pesquisa de vocês, nas pesquisas de vocês. Porque é uma obra que vai discutir, justamente como só o próprio subtítulo da obra traz, a digitalização e a crise da democracia, que é muito importante para entendermos não só os adultos, mas também os jovens. Como os jovens lidam com essas informações, esse behaviorismo? Como é que esse behaviorismo, essa falta da escuta atenta, que coloca o jovem num ritmo alucinado de consumo de informações, sem uma interpretação mais atenta, mais calma, num ritmo mais devagar, que é necessário para um conjunto amplo de informações serem bem interpretadas. Como é que os jovens lidam nesse tipo de situação? Claro que os jovens, que eu estou falando mais dos adolescentes, os adolescentes sempre foram, de certa maneira, né, há muito tempo já, mais acelerados, com mais pressa em muita coisa e tal, mas essa pressa tem se tornado muito intensa devido à forma como eles consomem, produzem e distribuem os textos. Aqui numa perspectiva, como eu disse para vocês, multimodal. Então, gostaram do livro? Se forem comprar o livro, peço que comprem por meio do nosso link aqui na Amazon, que está logo na descrição abaixo do vídeo, pois isso vai nos ajudar muito a financiar este projeto. Tá bom, gente? Tchau e até a próxima!